Todos os caminhos levam a Roma. Scott Hahn. Uma história de conversão. Enquanto investigava, veio à minha cabeça uma conversa que tinha tido alguns anos antes no seminário com um amigo meu. Numa manhã, aproximou-se de mim e da minha mulher no corredor e disse-nos: "Tenho estudado a liturgia, é apaixonante." Recordo que lhe respondi: "A única coisa que me parece mais aborrecida do que a liturgia são os sacramentos." Essa era a minha atitude no seminário, porque a liturgia e os sacramentos não eram coisas que estudássemos. Não fazia parte da nossa bagagem cultural. Não eram coisas que lêssemos nos textos ou para os quais estivéssemos despertos. Mas aprofundar no estudo da Epístola aos Hebreus e do Evangelho de São João fez-me ver que a liturgia e os sacramentos eram parte essencial da vida da família de Deus. A partir desse momento, o romance de espionagem foi se convertendo gradualmente numa história de terror. Repentinamente, para meu desconcerto e frustração, a Igreja Católica que eu combatia começava a apresentar as respostas corretas, uma após a outra. Mas alguns casos, e a coisa começou a tornar-se aterradora para mim. Durante a semana, ensinava a Sagrada Escritura num colégio cristão privado. Falava aos meus alunos de tudo o que se refere à aliança como família de Deus, e os alunos captavam tudo. Explicava-lhes as alianças que Deus tinha estabelecido com seu povo. Tracei uma cronologia para lhes mostrar como cada aliança instituída por Deus representava o modo como ele foi formando a sua família ao longo dos tempos. A aliança com Adão assumiu a forma de um matrimônio. A aliança com Noé tomou a forma de um lar. Com Abraão tomou a forma de uma tribo. A aliança com Moisés transformou as 12 tribos numa família nacional. A aliança com Davi estabeleceu Israel como um reino familiar nacional. Em contrapartida, Cristo instituíra a nova aliança como a família mundial, ou católica, do grego católicos, de Deus, de modo a compreender todas as nações e todos os homens, tanto judeus como gentios. Os estudantes ficaram entusiasmados. Isso dava um novo sentido à Bíblia como um todo. Um aluno perguntou: "Que forma tem essa família mundial?" Desenhei uma grande pirâmide no quadro e expliquei. Seria como uma grande família espalhada por todo o mundo, com diferentes figuras paternas em cada nível, encarregadas por Deus de administrar o seu amor e a sua lei aos seus filhos. Um dos estudantes católicos comentou em voz alta: "Essa pirâmide parece muito com a Igreja Católica, com o Papa no vértice." "Ah, não", repliquei rapidamente. "O que eu estou apresentando aqui é justamente um antídoto contra o catolicismo." Isso era o que eu pensava, ou pelo menos tentava pensar. "Além disso, o Papa é um ditador, não um pai." "Mas Papa significa pai." "Não é verdade", apressei-me a corrigir. "Significa sim", respondeu em coro um grupo de estudantes. Muito bem, os católicos tinham razão em mais um ponto. Podia admiti-lo, mas sentia-me muito assustado. Mal sabia o que estava para chegar. Durante o almoço, uma das alunas mais adiantadas aproximou-se de mim. Em nome de um pequeno grupo que estava no canto atrás de mim, anunciou: "Fizemos uma votação. E o resultado é unânime. Pensamos que o professor vai se tornar católico." Desetei a rir, bastante nervoso. "Que absurdo!" exclamei enquanto um arrepio me passava pelas costas. Esboçou um sorriso cheio de cumplicidade, encolheu os ombros e voltou para o seu lugar. Ao voltar à casa à tarde, ainda me sentia atordoado. Disse a Kimberly, minha esposa: "Nem imagino o que a Rebecca me disse hoje. Veio me dizer que um grupo de estudantes apostou que vou me converter num católico romano. Você é capaz de imaginar alguma coisa mais absurda?" Esperava que Kimberly risse comigo, mas ela limitou-se a olhar de forma inexpressiva e a dizer: "E você vai?" Não podia acreditar. Como é que ela era capaz de pensar que eu atraiçoaria a verdade da Escritura e da Reforma tão facilmente? Senti-me como se tivesse me enfiado uma faca nas costas. "Como é que você pode dizer isso?" balbuciei. "Isso é renegar a sua confiança em mim como pastor e como professor." "Católico? Eu?" "Amamentaram-me com as obras de Lutero. O que é que você queria dizer?" "Eu estava habituado a considerar você como um homem profundamente anticatólico e comprometido com os princípios da Reforma. Mas ultimamente escuto você falar demais de sacramentos, liturgia, tipologia e Eucaristia." Então, Kimberly acrescentou algo que nunca esquecerei: "Às vezes penso que você poderia ser o Lutero ao contrário." "Lutero ao contrário?" Não fui capaz de dizer mais nada. Fui para o escritório, fechei a porta e deixei-me cair sobre a cadeira da escrivaninha, tremendo. Lutero ao contrário? Senti-me atordoado, desconcertado, confuso. Talvez estivesse perdendo a minha alma.
Talvez estivesse atraiçoando o evangelho. Sempre tinha querido ser um servo da palavra de Deus, e até esse momento pensava que era. Mas para onde ela estava me conduzindo? Lutero, ao contrário? Essas palavras ficavam ecoando no meu cérebro. Já não era só uma questão de mera especulação teológica. Precisamente umas semanas antes, Kimberly tinha dado à luz nosso filho, Michael. Nunca esquecerei o sentimento de ser pai pela primeira vez. Contemplei o meu filho e dei-me conta que o poder de dar vida que tem a aliança era muito mais do que uma teoria. Enquanto o tinha nos braços, perguntei a mim mesma a que igreja pertenceria ele, ou seus filhos e netos. Afinal de contas, eu era um pastor de uma igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana de Trinity, que se tinha separado de um grupo separado, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa. Por sua vez, se tinha separado de outra igreja, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e tudo no mesmo século. Formar a minha própria família fez crescer em mim um anelo de unidade da família de Deus mais profundo do que nunca. Pelo bem da minha família e da sua, rezava para que o Senhor me ajudasse a crer, a viver e a ensinar a sua palavra, fosse qual fosse o preço. Queria manter o coração e a mente completamente abertos à Sagrada Escritura e ao Espírito Santo, e a todas as fontes que me levassem a um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Nessa época, eu fora também contratado como formador em tempo parcial no seminário presbiteriano local. O tema da minha primeira aula foi o Evangelho de São João, sobre o qual estava pregando também uma série de sermões na igreja. No meu estudo, ia um par de capítulos adiantado em relação às aulas. Quando, na preparação, cheguei ao capítulo 6, tive que dedicar semanas de cuidadosa investigação aos seguintes versículos. João 6, 52 e 68. Discutiu então os judeus uns com os outros, dizendo: Como pode ele dar-nos a comer a sua carne? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. A partir de então, muitos dos seus discípulos retiraram-se e já não andavam com ele. Comecei imediatamente a questionar o que meus professores tinham me ensinado e o que eu próprio pregava à minha congregação, sobre a Eucaristia como um mero símbolo, um símbolo profundo, certamente, mas apenas um símbolo. Depois de muita oração e de muito estudo, acabei por reconhecer que Jesus não podia falar simbolicamente quando nos convidou a comer a sua carne e a beber o seu sangue. Os judeus que o ouviam não teriam ficado ofendidos nem escandalizados com um mero símbolo. Aliás, se tivesse interpretado mal Jesus, tomando suas palavras à letra, quando ele queria que as palavras fossem tomadas em sentido figurado, teria sido fácil ao Senhor esclarecer esse ponto. Na verdade, já que muitos discípulos deixaram de segui-lo por causa destes ensinamentos, teria estado moralmente obrigado a explicar que falava apenas em termos simbólicos. Mas Jesus nunca o fez. Nem nenhum cristão, ao longo de mais de 1000 anos, negou a presença real de Cristo na Eucaristia. Isso estava claríssimo. Fiz então o que qualquer pastor ou professor de seminário teria feito se queria conservar o seu trabalho. Terminei o mais rapidamente que pude a série de sermões sobre o Evangelho de São João no fim do capítulo 5 e nas aulas praticamente saltei o capítulo 6. Embora os meus paroquianos e alunos estivessem entusiasmados com o restante dos meus ensinamentos, foram também percebendo que não correspondiam ao presbiterianismo tradicional e histórico. Mas não lhes podia dizer que o que estava ouvindo, e que acolhiam com tanto entusiasmo, refletia aspectos da Escritura que, de algum modo, a Igreja Católica tinha descoberto e exposto há muitos séculos. Uma noite, depois de várias horas de estudo, fui à sala de estar e disse a Kimberly que achava que não continuaríamos a ser presbiterianos. Estava tão convencido da necessidade de dar mais importância aos sacramentos e à liturgia do que lhes dá a tradição presbiteriana, que lhe sugeri que nos uníssemos à tradição episcopaliana. Ela deixou-se cair no sofá e começou a chorar. Scott, o meu pai é ministro presbiteriano, o meu tio é ministro presbiteriano, meu irmão prepare-se para ser ministro presbiteriano, e você é ministro presbiteriano. Eu não quero deixar de ser presbiteriana. Expôs claramente o seu ponto de vista, mas o que ela não sabia é que eu não estava muito seguro, por mais que o desejasse, de que o nosso itinerário espiritual terminasse na igreja episcopaliana. Certa vez perguntei a um antigo professor meu: talvez esteja sofrendo de amnésia, mas me esqueci das simples razões pelas quais nós, protestantes, cremos que a Bíblia é a nossa única autoridade.
Ele disse: Scott, que pergunta tão tola. Me dê então uma resposta tola, eu falei. Scott, replicou ele, na realidade você não pode demonstrar a doutrina da sola escritura com a escritura. A Bíblia não ensina explicitamente que seja a única autoridade para os cristãos. Por outras palavras, Scott, a sola escritura é na essência a crença histórica dos reformadores, frente à pretensão católica de que a autoridade está na escritura e também na igreja e na tradição. Para nós, portanto, trata-se apenas de uma presunção teológica. É o nosso ponto de partida, mais do que uma conclusão demonstrada. Depois referi-me vários textos da escritura que eu já tinha indicado a um aluno meu, e dele as mesmas respostas pertinentes. Que mais poderíamos acrescentar? Perguntei ele. Scott, repara no que ensina a Igreja Católica. É óbvio que a tradição está errada. Claro que está errada, disse eu. Mas onde é que se condena o conceito de tradição? E por outro lado, o que é que quis dizer São Paulo quando pedia aos Tessalonicenses que se ajustassem à tradição, tanto escrita como oral? Continuei a pressionar. Não é irônico? Nós insistimos em que o cristão só pode acreditar no que a Bíblia ensina, mas a própria Bíblia não ensina que ela seja a única autoridade. Perguntei a outro teólogo. Qual é para você o pilar e o fundamento da verdade? A Bíblia, evidentemente. Então por que a Bíblia diz em Timóteo 3,15 que a igreja é o pilar e o fundamento da verdade? Ele disse, você me confunde, Scott. Eu é que me sinto confundido. Mas, Scott, que igreja? Quantos candidatos a esse lugar existem? Quero dizer, quantas igrejas dizem que são a coluna e o fundamento da verdade? Quer dizer que você está se convertendo num católico romano? Não, espero que não. Senti que o chão tremia, como se alguém estivesse puxando o tapete mesmo debaixo dos meus pés. Era a pergunta mais importante e ninguém tinha uma resposta. Pouco tempo depois, o presidente do conselho diretor do seminário veio me convidar, em nome dos outros membros, a aceitar um lugar em tempo integral como decano do seminário. A oferta devia-se ao fato de os meus cursos terem recebido muita boa aceitação e os estudantes estarem entusiasmados. Era o trabalho que sonhava ter quando tivesse 50 anos, e me ofereciam de mão beijada com a madura idade de 26. Embora não pudesse explicar o porquê, tive que recusar. Quando cheguei em casa, falei dessa oferta à minha mulher. Kimberly, não há nada no mundo que eu gostaria tanto de fazer como ensinar no seminário. Mas quero estar certo de que ensino a verdade, porque um dia vou comparecer diante de Cristo para lhe dar contas do que ensinei ao seu povo. E não me servirá de nada escudar-me atrás da minha igreja e dos meus professores. Terei de ser capaz de olhá-lo nos olhos e de dizer: Senhor, ensinei tudo o que tu me ensinaste através da tua palavra. Mas agora, Kimberly, já não estou seguro de qual é esse ensinamento e não posso continuar a transmiti-lo enquanto não estiver seguro. Então cruzei os braços e preparei-me para a sua resposta avassaladora. Mas ela respondeu de forma cortês. Isso é o que eu mais admiro e respeito em você, Scott. Mas isso significa que temos de pedir ao Senhor que nos ajude a encontrar um emprego. Deus a abençoe. Esta conversa conduziu-nos a outra penosa decisão: comunicar a minha renúncia como pastor aos anciãos da igreja presbiteriana. Naquele momento não sabia o que iria fazer, mas sabia que tinha que me manter na integridade. Não podia exercer como pastor nem pregar enquanto não estivesse com as coisas mais claras. Kimberly e eu recorremos ao Senhor, através da oração, para saber que passo dar. Tudo o que sabia era que queria acreditar, entender, ensinar e amar tudo o que Deus revelou na sua palavra.